que geralmente acontece, Deise, é que o devedor, na ânsia de tirar o seu nome do órgão de restrição de crédito, acaba aceitando qualquer acordo. Uma dica, se você já perdeu o número de credores que você tenha, sempre o devedor deve dar prioridade aos contratos que o banco vai poder ir atrás de você e te tirar, pagar o seu contrato, a sua negociação. Em pouquíssimos meses, a sua casa vai a leilão. Feito isso, não assine uma renegociação na hora. Vá a outros bancos, vá a outras instituições financeiras. Eu posso sempre ingressar com uma ação que se chama Ação Revisional de Juros Contratuais. Porque vocês já ouviram falar do barato sai caro? Então, ao invés de pagar R$500 mil num contrato parcelado, esse profissional vai te orientar e vai te ajudar a você pagar, não 100, mas 50 mil. Renata, será que existe prisão por dívida no Brasil? Existe, sim. É possível você ser preso por dívida em algumas determinadas situações. Os financiamentos de carro, se eu não pagar, eu vou preso? Nós vamos conversar agora com Renata Butti, ela que é advogada, especialista em direito civil e processo civil, e vem atuando há cerca de 17 anos em São Paulo. A Renata vai participar constantemente conosco aqui do canal, uma parceira que nós estamos apresentando para você, e ela vai estar tirando as suas dúvidas sobre essa área de nossas vidas que é tão importante. É muito importante a gente saber de nossos direitos e como agir, né, para evitar problemas na nossa vida. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Deise. Eu agradeço o convite e a oportunidade de participar do seu canal. Legal, eu fico feliz de ter você conosco. Bom, a gente escolheu, né, Renata, o primeiro tema da sua participação. A gente vai falar agora sobre como começar o ano colocando a vida em dia. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, infelizmente ainda, né, Renata? Exato. A gente não sabe até onde os efeitos dessa pandemia vai se estender, e o que a gente sabe é que a gente precisa agora, no ano de 2021, dar passos certos. A gente precisa ter muita sabedoria no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, pessoal, para a gente poder saber conduzir esse ano que é uma caixinha de surpresas para a gente, né? Existem pessoas que são pessimistas, outras são otimistas, estamos na expectativa aí da vacina, mas como é que fica a nossa vida econômica? Nós passamos um ano de uma crise terrível, né? As pessoas pararam dentro de casa, o auxílio acabou agora em dezembro, e as pessoas agora em janeiro não vão ter esse auxílio do governo. Como é que fica isso? Bom, isso é o que anunciaram, né? Então, pelo que a gente sabe, não vai ter mais auxílio. E aí, como é que fica? Como começar o ano colocando a sua vida em dia? E vamos falar agora das pessoas que estão com problemas de dívidas. Como se acertar em 2021? Deise, o que eu quero te dizer e que eu quero dizer a quem está nos assistindo, que é sempre possível fugir do cenário da inadimplência. Existem algumas dicas para você que está inadimplente e você que quer mudar esse cenário, deve seguir atentamente antes de sair por aí renegociando com bancos, com credores, enfim, tá? É interessante até dizer que existem profissionais que cuidam disso e que te auxiliam de uma forma preventiva ao problema acontecer. Porque o que geralmente acontece, Deise, é que o devedor, na ânsia de tirar o seu nome do órgão de restrição de crédito, acaba aceitando qualquer acordo. O nome sai e depois ele não consegue adimplir o acordo. E nesses aceitarem qualquer acordo, eles acabam assinando confissões de dívidas muito piores do que os instrumentos originais que eles tinham. E por isso a importância de se atentar muito bem antes de renegociar as dívidas. Eu tenho aqui algumas dicas básicas que todo devedor deve seguir antes de renegociar uma dívida. A primeira, antes de qualquer conduta, o devedor tem que ter ciência do quanto ele deve. Então, o conselho que eu tenho, você está devendo, você quer renegociar a sua dívida, você quer ter o seu nome limpo, você procura os seus credores e pede a ele certidões atualizadas, a sua dívida atualizada. Com base nisso,
você consegue ter uma real noção do que é a sua dívida e do montante da sua dívida, porque muitas vezes você se perde, você deve para mais de um credor, ou você deve para mais de um contrato, e você se perde, não tem nem noção do quanto você deve. Então, a primeira conduta é, procure o seu credor e tenha noção do quanto você deve, tá? Todo inadimplente tem que fazer uma coisa que é muito dolorosa, fazer um balanço real da sua dívida. Né? Então, tem essa questão de, estou devendo o banco, então vai procurar o banco, vai pedir o balanço real do banco. Mas não é só do banco, porque às vezes a pessoa está devendo o banco, está devendo a farmácia, está devendo não sei o quê, está devendo não sei o quê. Então, é necessário, né, Renata, que a pessoa tenha coragem, porque é uma coisa dolorosa você botar no papel aquilo que você deve, e normalmente você pensa que é 5 mil, quando você vê se depara são 15, Exato, né? exato. Então, tem que existir essa coragem, que nem sempre a gente tem, mas tem que ter essa coragem de parar e fazer um balanço real de sua dívida geral, né, Renata? Exato, procurar todos os seus credores, efetivamente. Se essa dívida já se perdura há bastante tempo, é possível que os credores já tenham enviado a restrição do seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Então, é uma dica, se você já perdeu o número de credores que você tenha, você compareça a um órgão de proteção de crédito, Serasa ou SPC, depende do estilo da dívida, do tipo da dívida, e peça ao Serasa uma relação do quanto você deve. Na realidade, lá vai constar apenas o valor da dívida original, não o valor da dívida atualizada. Para a dívida atualizada, realmente é necessário que você procure o credor e veja e tenha acesso a isso. Mas você consegue se orientar, você consegue ter por onde correr, né? Como que eu faço agora? Eu nem sei para quem eu devo. Então, vai ao Serasa, puxa no Serasa uma certidão e veja lá quem já te negativou. E aí você vai atrás desses credores. Bom, como a segunda dica seria o quê? A forma de pagamento? Como realizar isso? Porque tem bancos que oferecem parcelamentos imensos. O parcelamento é a melhor opção? Acredito que não, né? O parcelamento nunca é a melhor opção, Deise. Se você tiver opção, opte sempre pelo pagamento à vista. Nem que você espere mais tempo para pagar, não tem problema. Muitas vezes, o que você faz? Olha, eu vou me reorganizar financeiramente para realizar a minha inadimplência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adequar no meu orçamento uma determinada quantia que eu posso disponibilizar e colocar na poupança lá. Não mexer naquele valor, e aquele valor lá vai ser utilizado exclusivamente para pagar minha dívida. Vai render pouquinho, vai render 0,5, 0,6 ao mês da poupança, no final de 6 meses você vai ter lá 3%, mas no final desses 6 meses, quando você chegar no seu credor e for negociar um valor da dívida à vista, é bem possível que você tenha um desconto de 20%, 30%. E eu estou falando de desconto, não de 20% ou 30% a mais pagando juros. Então, a dívida à vista é sempre o melhor negócio, tá? Se torna muito mais vantajoso. Agora, Renata, eu acredito que tenha dívida que você não tenha tanto tempo assim. Por exemplo, quem está pagando uma casa, um apartamento, né? Esperar 6 meses para juntar, eu acho que é meio complicado, né? Existem dívidas que você, se não tiver opção, tem que optar pelo parcelamento mesmo, não tem jeito, né? O negócio é parar aquilo dali. Não sei se eu estou falando besteira, mas você comprou uma casa, tem lá uma prestação que você não paga há 3, 4 meses, né? Então, é procurar o banco negociar um parcelamento daquilo dali e se adaptar para estancar logo o problema, né, Renata? Exatamente. A próxima dica, inclusive, você entrou bem na questão crucial da coisa, Deise. O consumidor deve sempre atentar-se ao tipo de contrato firmado. Então, qual que é a origem da minha dívida? Vamos falar agora de bancos. O banco te fornece diversos tipos de contratos. Então, existe o contrato de empréstimo pessoal, aquele que não tem garantia. Então, existe o contrato de cheque especial, existe o cartão de crédito e existe o financiamento imobiliário, que é o mais temível, né, de todos. Sempre o devedor
deve dar prioridade aos contratos que têm lastro, ou seja, que possui garantia, que o banco vai poder ir atrás de você e te tirar, por exemplo, a sua casa própria, né? Se a sua casa tiver, se eu estiver falando aqui de uma dívida por financiamento imobiliário, e a sua casa tiver, se você não pagar o seu contrato, a sua negociação, em pouquíssimos meses a sua casa vai a leilão. E vai mesmo, e vai a leilão extrajudicialmente, ele não precisa nem de uma ação judicial para isso. Então, é sempre importante você verificar, feito o balanço do que você deve, para quem você deve e do quanto você deve, você fazer um balanço da origem dessas dívidas. Então, eu devo para 3 bancos, e quais são os contratos de cada banco? Qual é o tipo da minha dívida? Qual que é a origem da minha dívida? Viu que você tem um empréstimo pessoal lá e não tem dinheiro para negociar tudo? Negocia sempre o contrato que prevê uma garantia de bem. Uhum. Bom, eu falando com algumas pessoas sobre a sua participação no canal, já tenho uma pergunta, né, que inclusive é importante a gente deixar claro aqui para quem está assistindo a gente, você poderá participar, mandar perguntas para a Renata, pode fazer sua pergunta aí embaixo do vídeo, ou pode mandar por e-mail para a gente, que a Renata vai responder você nas próximas participações dela. De 15 em 15 dias, a Renata vai estar passando por aqui para falar com a gente, tirando as nossas dúvidas. Então, uma pessoa falou comigo assim, Deise, eu fiquei sabendo esse negócio de migração de saldo de devedor para outro banco. Como é que é isso? Isso funciona na negociação de uma dívida? Isso é bagatela, o que é balela? É ruim ou é uma opção? Isso existe, isso é uma opção pouco conhecida, tá? Plenamente prevista pelo Banco Central desde 2013, mas que quase ninguém tem acesso a esse tipo de informação. A pessoa que te perguntou deve trabalhar na área financeira para saber disso. E existe sim essa possibilidade. Por quê? Vamos supor, como você disse no exemplo anterior, que o devedor não tem a possibilidade de juntar o dinheiro para pagar à vista, por se tratar de um financiamento imobiliário. Ele precisa renegociar a sua dívida. Então, antes de assinar qualquer contrato, ele precisa ter ciência das taxas que estão sendo utilizadas. Muito bem ciência dos juros, das taxas, do quanto o banco está te cobrando para renegociar isso. Por quê? Os bancos aproveitam-se muitas vezes da situação, eles veem que o devedor está acuado, com medo de perder a sua casa própria, e acaba embutindo taxas e juros e reparcelando e refinanciando o contrato que o consumidor nem tem acesso. E esses juros e taxas são superiores à média do mercado. Então, sempre que você for assinar, você vá até o banco, pergunte, não tenha medo de perguntar. Vá lá, pergunte, eu quero saber aqui no papel, essa renegociação está gerando quanto de juros? Está gerando quanto de taxas? Feito isso, não assine uma renegociação na hora. Vá a outros bancos, vá a outras instituições financeiras. Por exemplo, vamos supor que eu devo para o banco X. Eu sei o quanto o banco X vai me cobrar para fazer essa renegociação. Eu vou com esse papel no banco Y, tendo lastro com o banco ou não. Fala para o banco Y, banco X está me cobrando 8% de juros numa renegociação e mais X de taxa. Quanto você me cobra? Às vezes, há bancos que querem atrair clientes novos, que querem girar ali, ter um capital de giro, porque contrato de financiamento para banco é excelente, é um dinheiro girando mês a mês, né? E ainda mais contrato com garantia. Então, ele fala assim para o devedor, eu consigo te oferecer uma taxa menor do que ele e um juro de 6,8% ao mês. Aí você fala assim, tá bom, mas e agora? Como que eu faço? Você me oferece 6, ele me oferece 8. O banco vai falar assim, você pode fazer a portabilidade, que é a migração de uma dívida de um lugar, de um banco X, para o banco Y, desde que essa migração seja mais vantajosa a você. Então, essa iniciativa
cabe exclusivamente ao devedor. É decisão dele querer migrar ou não. Óbvio que o Banco X vai enfrentar uma série de desafios, mas cabe exclusivamente ao devedor essa decisão final de migração. E olha que interessante, né? Portabilidade de dívida que fala? Exato. Portabilidade de dívida, exatamente. Olha só, a gente já ouviu falar muito de portabilidade de telefonia, de uma operadora de celular para outra. Vou passar para outra e ele oferece vantagens, né? Vem para cá, traz o seu número, né? Exato, traga a sua dívida para cá. Será que algum dia a gente vai ver alguma propaganda falando sobre isso? Pode ser que sim, né? É bem provável, viu? É bem provável. Bom, nós já falamos aí, já são 5 tópicos que nós abordamos, né? Tem o 6º, que você tinha falado comigo, que seria a ação revisional de juros. Está mais ou menos dentro do que você falou, né? Dentro do que você falou, e eu não. Exatamente. Porque o que acontece? O nosso sistema brasileiro de cobrança de juros não prevê qual que é o valor correto da taxa média de mercado. Existe um índice, né, só para vocês entenderem um pouquinho, existe um índice que se chama taxa média de mercado. O que é aquilo? É a média do quanto cada banco vai chegar na cobrança daquele mesmo financiamento. Então, se tem banco que cobre 10, se tem banco que cobra 5, vamos chegar numa média de 7, e assim sucessivamente. Cada tipo de contrato possui a sua própria média de mercado, tá? Então, não existe uma limitação àquilo, existe uma média baseada no período, no momento da economia, enfim, do lobby bancário, etc. e tal, né? Desde que você tenha noção de que os seus juros estão sendo pagos acima da média, utilizando essa mesma postura, vá a um outro banco, pergunte sempre, né? Qual é a taxa que você está me cobrando? Qual é a taxa que você vai me cobrar para esse tipo de contrato? Quais são os juros que você vai me cobrar para esse tipo de contrato? Qual é a mora que você vai me cobrar se eu não pagar, tá? Então, desde que eu consiga perceber, ter uma noção, e aí, mais uma vez, a importância de um profissional para te orientar, um bom profissional para te dizer isso, desde que eu tenha essa noção, eu posso sempre ingressar com uma ação que se chama ação revisional de juros contratuais. Então, é uma ação em que eu peço para o juiz, eu falo para o juiz, eu não estou satisfeita com os juros que o banco está me cobrando e eu quero que seja aqui feita uma perícia, uma análise de que o banco realmente não está me cobrando abusivamente, né? E essa ação vai se demonstrar realmente se está ou não se está cobrando além do que deve, se é real a dívida, se não é, se vai diminuir, se não vai diminuir, enfim. Mas é sempre bom você estar instruído por um advogado, porque existe a possibilidade de, se você perder a ação, ser condenado a pagar honorários da parte contrária. Olha só, né? Então, bom, é sempre interessante. Você falou da questão do profissional para orientar. O que normalmente passa na cabeça da pessoa é o seguinte: poxa, já estou devendo, contratar um profissional como esse não é barato. Quer dizer, não tenho condições, vou me virar sozinho, porque se eu botar um profissional, eu vou ter mais dívida. É isso? Não é isso, Deise, não é isso. Pelo amor de Deus, gente, não pensa dessa forma. Porque vocês já ouviram falar do barato sai caro? Verdade. É o que acontece nisso, Deise. Eu vou te dar um exemplo simples. Vamos supor que eu estou devendo 100 mil reais na praça. Estou devendo para o banco X, o banco Y, para a farmácia, para a padaria. Eu vou negociar por conta própria. A farmácia, a padaria, vou me negociar. Estou devendo 100, eu vou te pagar 90, ok, é fácil. Quando eu chegar no banco, né, que são os grandes vilões aí desse cenário todo de inadimplência, o banco vai falar assim para mim, não, você está devendo 50 mil, não precisa me pagar à vista, não. Então, o que você vai fazer? Você vai parcelar isso em 5 anos, em parcelas que cabem dentro do seu bolso, é até um jargão, né? Em parcelas que cabem dentro do seu bolso, enfim. Só que o consumidor não está tendo a noção da quantidade de juros que eles estão pagando. Então, aquela dívida original de 100 mil reais, eu, mal orientado, acabo pagando 500.
E consigo pagar? Muitas vezes não. A grande maioria, há um índice muito grande do inadimplente se tornar inadimplente por uma segunda, terceira e quarta vez. E justamente por esta razão, contratos, negociações mal feitas e ele não foi bem assessorado. Então, às vezes, vale muito a pena. Desculpa, perdão, Deise, quer me interromper? Advogado fala muito, perdão. É porque eu ia falar o seguinte, né? Ia comentar, a gente que é leigo, né, vale a pena a gente entender isso, que eu, por exemplo, eu sou jornalista, mas eu sou leiga nessa área. Se eu tiver uma dívida para negociar, com certeza eu não vou entender muito bem essa questão do juro, eu vou ter uma noção, estou pagando, se eu fizer uma comparação de banco, o banco X cobra 10%, o Y cobra 6%, se fosse só isso, tudo bem, mas não é. E na hora de uma negociação de uma dívida, tem aquela questão psicológica também que a pessoa está envolvida, que está doida para se livrar disso e acaba metendo os pés pelas mãos, né? Então, isso eu queria falar. O profissional, além de entender a linguagem, entender todos os trâmites, todas as manhas do setor, ele está com a cabeça fria para negociar e não vai meter os pés pelas mãos, né? Exatamente, ele está fora da situação, ele é pago para isso, né? É um profissional que é pago, como um médico, né? Ele é pago para tentar resolver o seu problema, para tentar resolver da melhor maneira possível. Então, voltando ao exemplo, se eu devo 100 mil reais, mas eu estou tão endividado, eu vou pagar 5 mil reais, um exemplo, tá? Não tô taxando honorários aqui não, pelo amor de Deus. Mas eu vou pagar 5 mil reais aqui para um advogado que eu podia utilizar para o pagamento da dívida. Esse profissional que recebeu esse valor dos honorários, na realidade, pode te dar uma economia final de 50%, né? Então, ao invés de pagar 500 mil reais num contrato parcelado, esse profissional vai te orientar e vai te ajudar a você pagar não 100, mas 50 mil e ter uma real renegociação da sua dívida e da sua vida financeira. É isso que é interessante, é isso que é legal o povo ter noção. Não economize com bons profissionais na sua vida, principalmente quando a gente fala de inadimplência, né? É aquela história do barato sai caro, né? Exatamente, exatamente. Bom, negociada a dívida, tudo certinho. Super importante a 7ª dica que você separou pra gente, que seria a questão do comprovante de quitação da dívida, né? Exato. Sabe aquele jargão, quem paga mal paga 2 vezes? Paga mesmo, desse. E paga caro. Então, quitou a dívida, resolveu fazer por conta própria, assinou o contrato, quitou a dívida, sempre pegue um comprovante de quitação dessa dívida. É com base nesse comprovante que você vai ter a garantia que ninguém vai te acionar judicialmente por uma dívida já paga. Ótimo, com certeza, né? Toda garantia, né, é fundamental. Bom, eu tenho certeza que quem assistiu a gente, com certeza deu para ir pensar bastante, vai ter uma boa orientação para arrumar sua casa agora em 2021. Fica bem claro para você que está assistindo. Se você tiver ainda alguma dúvida com relação ao que foi falado, deixe a sua pergunta embaixo do vídeo ou mande para a gente por e-mail, que no próximo vídeo, na próxima participação da Renata aqui, ela estará tirando essas dúvidas também, tá bom? Sim. Agora, para a gente finalizar o assunto de hoje, tem gente que entrou em 2021 que não está inadimplente, mas está quase lá. Está com a corda no pescoço. O que fazer para não entrar nesse carrossel? Gente, tem dicas básicas. Povo, tem dicas básicas que a gente pode seguir para não se tornar inadimplente, para não chegar aí a virar o carrossel nesse sentido negativo. No Brasil, nós temos taxas de juros de cartão de crédito e de cheque especial surreais. Chega a 300% ao ano, por exemplo, uma dívida não paga no dia de um cartão de crédito. 120%, 130% ao ano de cheque especial. Então, dicas básicas são: nunca pague o mínimo da fatura do cartão de crédito. Não pague outras contas, tá? Se você tiver que escolher no mês uma ou outra conta para adimplir, não pague uma outra conta, mas pague a fatura do cartão de crédito. Cheque especial, entre, se necessário,
e por pouco tempo, porque juros de cheque especial são altíssimos. Veja se o banco disponibilizou para você mútuos, que são empréstimos pessoais, sem garantia, pelo lastro que você tem com eles, tá? Se o banco disponibilizar, o banco vai te oferecer taxas e juros infinitamente menores do que o cartão de crédito e o cheque especial. Então, sempre avalie com o seu gerente, sempre vá à sua agência, não deixe a coisa andar por conta própria, porque não vai dar legal. E um detalhe, Renata, que eu comento aqui, eu já vi pessoas falarem sobre isso, é o seguinte: nunca prometa nada que você não possa cumprir. Porque não tem nada mais frustrante do que você prometer que você vai pagar, e você já tem dúvida se vai pagar ou não, mas você promete porque você está com vergonha, né, vamos dizer assim, e aí chega no dia de pagar e não paga, aí o negócio se multiplica, né? Então, é melhor dizer um não bem esclarecido do que dizer um sim e lá na frente perder a credibilidade, né? Exato, sem dúvida, você está correta, é isso mesmo. Se não estiver dentro do orçamento, não faça uma má negociação. Uma má negociação vai te deixar devedor, inadimplente, por muito e muito tempo depois. Existe sempre uma boa negociação. Sim. Bom, adorei a sua participação. A gente vai agora anunciar para quem está assistindo a gente. Vamos falar sobre o que vamos estar abordando no próximo vídeo. Nós estaremos falando aqui sobre algo que tem um certo tabu, alguns mitos relacionados a isso, que é a questão da prisão civil, prisão por dívida no Brasil. Renata, será que existe prisão por dívida no Brasil? Vamos falar isso no próximo vídeo? Tananana. É tão simples assim, Deise? Será que é? Existe só um tipo de prisão? Dizem, né, que a prisão por dívida no Brasil, quem é preso no Brasil é quem não paga a pensão alimentícia, tá certo ou tá errado? Tá correto. Quem não paga pensão alimentícia vai para a cadeia, e vai de verdade. E os demais? Né? Vamos ver? Nós vamos estar respondendo perguntas aqui, né? Por exemplo, quando um banco pode penhorar ou leiloar os seus bens, né, Renata? Outra pergunta que a gente vai estar respondendo aqui: o banco pode penhorar bens com dívidas de cartão de crédito? Será que a pessoa que vai e compra muito lá no comércio e, né, gasta demais e por algum motivo não consegue pagar o cartão de crédito, ela corre o risco de seus bens sejam penhorados? Quer dizer, existem muitas perguntas, né, Renata? Muitas dúvidas com relação a essa questão, né? Tem algum tópico que você possa levantar aí para o pessoal ficar pensando, que você vai falar nessa questão aí de prisão por dívida no Brasil? Que você já possa estar dando um plus aqui para gente? Não explicando, mas só falando o que você vai falar. Tá. A prisão por dívida no Brasil, ou conhecida juridicamente como a prisão civil, ela efetivamente existe, sim. É possível você ser preso por dívida em algumas determinadas situações ou em algumas determinadas dívidas, não todas. Todos os contratos bancários, se eu não cumprir, eu vou preso? Não, nem todos. Todas as alienações que eu fizer, todos os financiamentos de carro, e aí essa é uma questão bem legal para a gente conversar no próximo encontro. Todos os financiamentos de carro, se eu não pagar, eu vou preso? Então, são questões que realmente a gente vai precisar de uma entrevista toda, de uma live toda para conversar, porque são questões muito, muito detalhistas, muito... a gente precisa concentrar e verificar o todo para se chegar no problema específico. Mas existe sim prisão por dívida. E detalhe, né, Renata? Às vezes a pessoa pode até se livrar de ser presa, mas é um problemão na vida que ela vai ter que resolver, né? Exato. Então, a inadimplência nunca é legal. Afinal de contas, o que é um consumidor sem crédito? É terrível, né? Sem crédito, você não poder comprar numa urgência uma geladeira que pifou, um carro que quebrou, uma roupa que você precisa, é complexo. Exato. Então, minha querida, agradeço muito. Foi maravilhosa a sua conversa aqui hoje. Que bacana. Né? Eu que agradeço, Deise. E vamos manter, eu vou colocar os seus contatos embaixo do vídeo direitinho, tá bom?
Tá, e a gente vai manter esse feedback com o nosso público. Você que está assistindo a gente, sinta-se em casa, deixe a sua pergunta aí embaixo do vídeo. Vou deixar também o endereço do e-mail para que você possa fazer a sua pergunta, se você quiser mandar por e-mail. E a gente vai, nos próximos dias, estar anunciando a volta da Renata. Então, a gente está definindo ainda a programação, a grade do canal. Então, vocês aguardem a gente vai estar anunciando quando é que a Renata volta. Daqui a pouquinho, daqui uns 15 dias no máximo, ela está de volta com a gente falando sobre essa questão aí de prisão por dívida no Brasil e tudo aquilo que você precisar. Renata, suas considerações finais, querida. Obrigada. Eu que agradeço, Deise, novamente pelo convite, tá? De poder estar aqui, divulgar um assunto tão importante, te ajudar tanta gente, que eu sei que é complicado essa questão de dívida. Mas um último conselho, só final, e isso não é nem só de advogada, né? É um conselho de ser humano que já passou por isso, tá? Não é porque eu sou advogada que eu nunca devi, não, tá? Um conselho de pessoa, de ser humano, fez a renegociação, conseguiu encaixar no orçamento, seja o pagamento à vista ou parcelado, se organize financeiramente. Existem profissionais, coachings, que são voltados justamente à sua reorganização financeira. Eu conheço pessoas que ganham um salário altíssimo no mês e que gasta o dobro daquilo. E está sempre pendurado nos órgãos de proteção ao crédito, nos bancos, enfim. Então, existe muito, sim, a necessidade de você se reorganizar, reestruturar para você não se tornar inadimplente. A inadimplência, existe um índice, né? Que uma vez inadimplente, a possibilidade de você se tornar 2 ou 3 vezes é grande. Então, sempre preste atenção no próximo passo. Legal, Renata, obrigada pela sua participação.